Olá, eu sou Magali Aguiar, sou artesã e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os 4 pontos principais que você precisa saber para iniciar no artesanato com a técnica em feltro. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o ponto alinhavo, o ponto atrás, o ponto palito e o famoso ponto caseado. Mas antes disso, nós vamos ter uma conversinha. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o artesanato é a arte de você trabalhar com as suas mãos. Então, não se preocupe se você não fizer uma peça igual a outra. Isso não vai acontecer. Todas as nossas peças, elas são diferentes uma da outra. Você pode fazer 20 lembrancinhas que uma nunca vai ser igual a outra. Você sempre vai ter um diferencial na sua peça e essa é a graça e esse é o encanto do artesanato. Você ter sempre essa diferença entre as peças, e isso aí é muito importante e é muito legal que aconteça, porque prova que você fez aquilo com as suas próprias mãos, não é mecanizado, não é nada automatizado, né? Então, não se preocupe com isso. Você vai encontrar no mercado, na internet, né, várias artesãs fazendo técnicas diferentes, até utilizando o mesmo ponto. Cada pessoa ela tem uma maneira de trabalhar. E qual que é o correto? As pessoas me perguntam, né, minhas alunas me perguntam, qual que é o correto, o ponto pequenininho, o ponto grande, de ladinho, como funciona isso? Então, o correto é aquele ponto que você mais se identifica. Então, você vai aprender a técnica, você vai treinar bastante, exercitar o seu pontinho e quando você se sentir confortável, esse é o seu ponto perfeito. Lembre-se que o nosso ponto no artesanato é a nossa caligrafia, né? Como você escreve o seu ponto. Então, nós escrevemos de maneira diferente, cada um tem um jeito de escrever, uma pessoa escreve de redondinho, a outra com a letrinha deitadinha, e isso acontece também no artesanato. Então, toda vez que você fizer o seu pontinho, vai estar ali a sua personalidade, né? Na peça vai a sua personalidade. Não se preocupe, o ponto correto é aquele que você conseguir fazer, que você se sentir mais confortável, você achando bonito, isso é que é importante. Todas as peças vão ficar bonitas. Então vamos ver o material que a gente vai precisar para poder aprender esses pontinhos, tá ok? Vamos lá. Esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer os 4 pontos da técnica de feltro. Agulha comum de costura número 7, retalhos de feltro, uma tesoura com bom corte. Eu aconselho que você separe essa tesoura exclusivamente para trabalhar com o feltro. No feltro nós utilizamos basicamente 3 tipos de linha. A linha de costura comum, ela é bem fininha. Nós podemos utilizar também a linha de meada, ela vem nessa embalagem, vem com 6 fios. Eu aconselho que quando você compre, se você for utilizar a linha de meada, você compre também as cartelas, né? No mesmo local onde você compra as linhas, você sempre encontra essas cartelas aqui, né, em um armarinho, para que você possa colocar a sua linha sem que ela embole, né? Normalmente quando a gente guarda nesse tipo de embalagem aqui, conforme você for usando, a possibilidade dela embolar, né, é grande. Então eu costumo colocar nessas cartelas, eu identifico aqui com a marca e o número. Caso eu precise comprar mais linha dessa mesma cor, eu já sei qual foi o fabricante, né, e qual é a numeração da cor aqui para facilitar o trabalho. E você pode utilizar também a linha de pesponto. A linha de pesponto, ela é uma linha mais grossa. Eu utilizo ela para fazer bordados ou detalhes na peça, ou quando eu quero que a linha se destaque na peça. Normalmente me perguntam qual que é a melhor linha ou a linha correta para eu trabalhar. Então, eu costumo dizer que a linha correta é aquela que melhor você se adaptar. Tem artesãs que gostam de trabalhar com a linha de costura comum
e outras pessoas gostam de trabalhar com a linha de meada. A diferença é que a linha de meada ela é de algodão e a linha comum, de costura comum, normalmente a gente encontra ela com linha de poliéster. E a linha de meada, nós conseguimos um leque de cores muito maior. Então, o importante é que você sempre compre a linha que você melhor se adapte e que seja da cor mais próxima do feltro que você vai trabalhar. E a linha de pesponto eu utilizo para fazer destaques na peça ou então para fazer bordados. Então, vamos lá. O feltro, ele é uma fibra prensada, então tem um lado que ele é mais liso e um outro lado que ele é mais áspero, né? Você identifica aqui olhando de pertinho umas bolinhas aqui, uns furinhos. A maioria das artesãs utilizam esse lado que ele é mais poroso como lado avesso e o lado mais liso como lado certo da peça. O importante é que todas as partes da peça que você for trabalhar estejam do mesmo lado, independente do lado que você vai trabalhar. O importante é que todos estejam iguais, todos estejam do mesmo lado. Eu vou começar mostrando para vocês o ponto alinhavo. Eu vou utilizar aqui uma linha de pesponto preta para destacar aqui o ponto e você conseguir visualizar melhor. Eu costumo tirar um pedaço de mais ou menos 60 centímetros. A gente faz um nozinho na ponta da linha. Eu vou começar com a parte de trás, né? A gente sempre começa com um nozinho na parte que a gente vai utilizar como avesso da peça. Ok? Então, você vai enfiar de baixo para cima, né? O nozinho vai ficar na parte de baixo do avesso da peça. E você vai dar um espaço para frente, enfiar a agulha de cima para baixo, vai atravessar a peça e você vai retornar deixando um espaço mais ou menos do tamanho do mesmo ponto que você fez. Eu vou aproximar a câmera para visualizar melhor, certo? E aí você vai fazer um pontinho para frente, né? Enfia na agulha de cima para baixo, também no mesmo tamanho do ponto que você fez, deixando um espaço entre um ponto e outro. Esse é o ponto alinhavo. É o ponto mais simples que nós temos e a gente utiliza muito para poder fazer fechamento de peça e alguns detalhes de apliques. Então, novamente, você coloca a linha um pouco mais para frente, né? Enfia a agulha um pouco mais para frente, de baixo para cima. Dá um espaço e retorna de cima para baixo. Vou fazer mais uns pontos para você ver. De baixo para cima, de cima para baixo. De baixo para cima, deixando sempre um espaço entre o ponto e outro. De cima para baixo. Certo? Esse é o ponto mais comum, é o mais fácil de fazer. Esse é o ponto alinhavo. A gente vira a peça para fazer o acabamento. Você dá uma beliscadinha no feltro, sem atravessar para o lado da frente da peça, né? Você só dá uma beliscadinha, puxa, deixa uma argolinha e passa a agulha por dentro da argolinha. Você puxa e vai ficar um nozinho aqui, ele vai travar a linha. Então, esse é o arremate do ponto. Certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer o ponto atrás. A base do ponto é a mesma, nós vamos começar da mesma forma. Nós vamos atravessar a peça de baixo para cima, atravessa o feltro de baixo para cima, deixando um nozinho no verso do feltro. Você vai fazer o mesmo procedimento desse primeiro ponto. Vai dar um espacinho, vai enfiar de cima para baixo. Vai deixar o espaço aqui novamente, de baixo para cima. Até aqui é igual ao ponto alinhavo. A diferença vem agora. O próximo ponto, você vai enfiar a agulha exatamente no
final do último ponto que você fez. Vai atravessar e vai puxar. Note que você fechou o ponto. Ele não vai ficar com aquele espaço igual o ponto alinhavo. Ele vai ficar retinho, fechado. Então, vamos novamente. De baixo para cima, deixando um espaço. Você sai com a agulha na frente. Puxa. Vai ficar aquele espaço, certo? Você vai trazer a linha para trás. E vai enfiar a agulha no final do último ponto. Para trás. Por isso que chama ponto atrás. Você sempre vai dar um ponto atrás, voltando e fechando o buraquinho. Fechando aquele espaço que fica no ponto alinhavo. Novamente, de baixo para cima, deixando espaço um pouquinho para frente. Puxa a agulha, deixa o espaço. E aí você enfia novamente no último ponto, final do último ponto. Puxa, e ele vai arrematar aqui. Vai ficar um traço, certo? Sem espaço entre os pontos. Vou fazer mais um pouquinho aqui. De baixo para cima, deixa o espaço. E você volta colocando a agulha no último ponto. No finalzinho do último ponto, puxa embaixo. Você fecha o ponto, não deixa nenhum espacinho. A tendência é ficar uma linha reta. Esse ponto é muito utilizado para a gente fazer boquinha, né? Sobrancelha. E para você demarcar em volta de algumas peças, né? A gente utiliza muito. Isso vai ser visto conforme eu for compartilhando com vocês alguns outros vídeos. Nós vamos utilizar muito esse ponto. Então, de baixo para cima, deixa um espaço, né? Deixa aquele espacinho. Volta. No final do último ponto, puxa. E você fechou. Tá ok? Então, vamos finalizar aqui. Dá uma beliscadinha, né? Vira a peça, dá uma beliscadinha, um nozinho aqui atrás para você poder cortar a linha e ela não soltar mais. Assim você finaliza o ponto, tá ok? Esse é o verso, aqui é o ponto certinho. O próximo ponto é o ponto palito. Nós utilizamos esse ponto para poder unir dois feltros para fazer um acabamento bonitinho. Então, eu vou unir o feltro azul no feltro cor-de-rosa. Quando a gente ficar unindo duas peças, ele fica bem delicado. Então, eu vou enfiar a agulha na parte de trás, né, no avesso da peça, pegando os dois feltros, o cor-de-rosa e o azul, deixando um espaço até chegar na ponta, né, aqui na marca do final do feltro, você deixa um espaço. E aí você volta de cima para baixo, numa linha reta, pegando só o feltro cor-de-rosa, só o feltro que tá na parte de baixo. E aí você puxa, ele vai ficar um palitinho, ele vai ficar um pontinho que vai prender os dois feltros num feltro. Ele vai prender o azul no cor-de-rosa. E aí você dá um espaço pro lado, né? Essa distância aqui, conveniente é que seja, né, mais ou menos do mesmo tamanho do seu ponto, para ficar mais delicado. Então, você puxa de baixo para cima, e aí você vai prender somente um feltro voltando de cima para baixo. Vou fazer um palitinho aqui, certo? De baixo para cima, pegando os dois feltros e retorna bem à frente, né? Fazendo um palitinho, de cima para baixo, pegando um feltro só. Vou fazer mais um pouquinho aqui, de baixo para cima, pegando os dois feltros e de cima para baixo, pegando um feltro só. De baixo para cima,
Pegando os 2 feltros, deixa retinho, de cima para baixo, pegando um feltro só. Baixo para cima, os 2 feltros, de cima para baixo, somente um feltro. Certo? Você precisa treinar bastante esse pontinho aqui para que ele fique bem igualzinho, né? Aqui não tá porque eu tô fazendo rapidinho, mas ele precisa estar bem certinho aqui, que ele vai dar uma delicadeza. Outra coisa que ele deixa ele mais delicado é quando você for fazer esse ponto, você vai utilizar a linha da cor do feltro que está na parte de cima, né? Então, no caso aqui, eu estaria utilizando a linha azul. Um azul clarinho, combinando com o feltro, essa parte aqui ela ficaria bem delicada, tá ok? Então, vamos finalizar a peça. Dá uma beliscadinha no feltro, nozinho, puxa, e aí você pode cortar a linha, que ele vai estar aqui travado, tá ok? E agora, nós vamos aprender a fazer o ponto caseado. O ponto caseado nós utilizamos a maioria das vezes, né, grande parte, para poder unir 2 feltros, né, para fazer o fechamento de uma peça. Então eu vou mostrar para você como eu faço para iniciar, finalizar aqui. Eu vou simular o término de uma linha para você saber como a gente faz para emendar, né? Como você está fazendo um trabalho muito grande, a linha termina e você tem que começar com uma nova linha, né? Então, eu vou ensinar essa junção aqui, como você faz, tá ok? Então, vamos iniciar aqui. Você vai começar colocando a linha do lado avesso do feltro de cima, né? Então, o nozinho vai ficar entre os 2 feltros, ele vai ficar escondido. Você vai começar de baixo para cima, escondendo a bolinha, né? Escondendo o nozinho do seu feltro. Fica escondido. E, para iniciar, nós vamos fazer um ponto, pegando os 2 feltros, de baixo para cima, você vai sair exatamente onde você começou. Certo? Vai sair exatamente onde você começou. Você vai puxar. E somente para o primeiro ponto, você vai passar 2 vezes a agulha nessa argolinha que ficou. Você passa 2 vezes, vai puxar e ele vai travar aqui em cima. Por que eu passo 2 vezes? Porque se eu passar uma vez só, a linha vai travar aqui do lado, ela vai sair aqui do lado e ela não vai ficar bonitinho. Qual que é a intenção da gente? É que todos os nozinhos, eles fiquem aqui na parte de cima, né? Nós costumamos chamar o pontinho de casinha e aqui seria o telhadinho da casinha, né? Então, a linha, ela tem que correr bem aqui em cima. Essa é a delicadeza do trabalho. Então, você vai dar um espaço entre um ponto e outro. Vai enfiar. Pegando os 2 feltros de baixo para cima, puxar, deixar uma argolinha e vai enfiar novamente de baixo para cima. Vai ficar um nozinho aqui que a gente vai puxar, direcionando sempre a linha para frente, certo? Esse nozinho ele tem que ficar aqui em cima, a junçãozinha. Então, de baixo para cima, dá um espaço, né? De baixo para cima, você puxa, vai deixar uma argolinha e vai enfiar a agulha dentro da argolinha de baixo para cima, puxando para frente. Você vai ter essa junçãozinha aqui. Eu vou continuar aqui. De baixo para cima, puxa, vai ficar a argolinha aqui, certo? Você enfia de baixo para cima, puxa, vai ficar o ponto aqui. De baixo para cima, puxa, tem a argolinha, de baixo para cima, puxa, sempre nessa direção, para que o seu ponto fique bem retinho, certo?
ele vai ficar igual dos dois lados. E ele tem que ter essa linhazinha aqui, fazendo o fechamento aqui. Certo? De baixo para cima. Puxa. Fica um nozinho aqui, ó. Argolinha. E puxa. De baixo para cima. Puxa. Vai ficar aqui, argolinha, de baixo para cima. E você vai puxar para frente. Certo? É muito fácil, não é mesmo? De baixo para cima. Puxa. De baixo para cima. Puxa. Ok? Então, agora eu vou simular um término de linha aqui para nós fazermos essa emenda. Então, faz de conta que a linha terminou aqui. Para eu poder finalizar o ponto, eu preciso arrematar. Para arrematar, eu vou fazer um ponto exatamente no mesmo local que eu terminei o último ponto. Faço um segundo ponto em cima dele e ele vai estar arrematado aqui. E aí, para eu esconder essa linha, né, para poder cortar, eu não vou poder cortar aqui. Então, eu enfio a agulha entre os dois feltros, no ponto anterior, né, no intervalo do ponto anterior, jogo a agulha para dentro e saio em qualquer lugar da peça. Puxo a linha, né, puxo a agulha. A linha vai estar escondida aqui dentro. É só você puxar um pouquinho a linha, você corta rente ao feltro e vai ficar escondidinho. O final da linha ele vai ficar escondido dentro da peça, não vai aparecer. Aí você vai pegar uma nova linha, mais ou menos 60 centímetros, vai fazer um nozinho na ponta e para continuar aqui a peça, você vai abrir a peça aqui, abrir entre os dois feltros, né? E vai colocar enfiar a agulha, né? No final do pontinho do seu último ponto. No finalzinho do último ponto. Ele vai sair aqui. No pezinho do ponto aqui. Então, você vai puxar e o nozinho ele vai ficar escondido aqui dentro. Dentro da peça. Ele não vai aparecer. E aí, para nós continuarmos o trabalho, a gente precisa que a linha esteja aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enfiar a linha, enfiar a agulha aqui embaixo, no pezinho do ponto, e vou sair antes do último ponto aqui. Na parte de cima da peça, antes do último ponto. E aí, ele vai estar aqui na posição que eu preciso para continuar o meu trabalho aqui. Não vai aparecer. E você continua os pontos de baixo para cima, faz o nozinho, né? Puxa aqui. De baixo para cima, deixa a argolinha, de baixo para cima e puxa. De baixo para cima, puxa. De baixo para cima, puxa. Tá ok? Então, assim, você pode continuar com o seu trabalho, né? Com a emenda da linha. O único pontinho aqui vai ficar com 2 pontos, que é o ponto de acabamento. É assim que você vai terminar a sua peça também. Quando você terminar de fazer toda a volta, você vai finalizar da mesma forma, né? Dando 2 pontinhos no mesmo local. Isso no final da peça, ele não faz a menor diferença, né? Um detalhe que não faz diferença. E vai ficar com um acabamento muito bonitinho. Então, você pratique bastante para que você tenha uma constância, né? Que o seu pontinho fique certinho e encontre o seu equilíbrio, né? Não tem certo ou errado, não tem ponto grande ou ponto pequeno. Não existe uma maneira correta de fazer. O correto é a maneira com que você aprendeu e como você se adaptou àquele ponto. Você fazendo, ele estando constante, você estando satisfeita com o seu trabalho, é o suficiente e com certeza ele vai ficar muito bonito no final. Então, aqui estão os pontos: alinhavo,
o ponto atrás, ponto palito e o ponto caseado. Esses pontos são os pontos principais para você começar já a fazer amanhã mesmo a próxima peça, né? E já começar a tirar foto, coloque no seu Facebook, coloque no seu Instagram. Comece a presentear os amigos para que eles saibam que você está trabalhando com artesanato, que você está fazendo trabalhos com feltro e que assim você fique conhecido e que você possa vender as suas peças e ganhar o seu dinheiro com isso, ter o seu negócio próprio, tá ok? E então, que achou? Foi fácil? Você teve alguma dificuldade? Deixa aqui seu comentário que assim eu posso colaborar com você para o seu crescimento, para que você possa fazer as suas peças de uma maneira mais assertiva, tá ok? Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, acione as notificações lá no sininho para que você possa receber de primeira mão os próximos vídeos. Compartilhe, avise as amiguinhas e aguarde que em breve eu vou voltar com novos vídeos, ok? Muito obrigado e até lá!